Na noite de hoje, a oportunidade que nos deram foi que fizéssemos uma reflexão sobre os benefícios do Evangelho em nossas vidas. Indo ao Evangelho de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículo 52, veja o que nós encontramos no tocante a Jesus, repreendendo as autoridades religiosas da sua época. Repare você que Jesus os repreende no sentido de que eles tiram a chave da ciência, não permitindo que as criaturas a acessem, e eles próprios não a acessam, segundo Jesus. É necessário entendermos que ciência aí significa conhecimento no sentido mais amplo que você conseguir dar ao termo. Ou seja, Jesus afirma que quanto mais conhecimento geral nós tivermos, melhor será e mais garantido será para nós a conquista da felicidade. Então, repare que mesmo tratando com religiosos, a repreensão é no sentido de manter as criaturas na ignorância. E vejamos o que Jesus nos diz e como Jesus entende a mensagem do Evangelho. Se você for lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículos 2 a 5, você vai encontrar aquela situação. E lá está dito que João, o Batista, aquele que era primo de Jesus e veio preparar o terreno para a missão do amado Mestre, estava preso. Em estando preso, João entendeu por bem pedir a 2 discípulos seus que fosse consultar Jesus se Jesus realmente era o Messias esperado, era o Messias prometido. Vejam bem, talvez alguns irmãos e irmãs estejam aí a pensar, se João já estava preso, então João já havia batizado Jesus. Então João não tinha dúvida de que Jesus era o Messias. Correto seu pensamento. Entretanto, vários discípulos de João não admitiam que Jesus era o Messias. Para eles, o Messias era o próprio João. Haja visto que encontra-se ainda nos dias de hoje, lá no Oriente, seguidores de João Batista. Mas, dando-lhes a oportunidade de verem em loco se Jesus de fato era aquilo que João sabia quem era, manda ele então seus discípulos tratar com Jesus. E eles vão. Indagam a Jesus se ele é o Messias prometido ou se o Messias ainda haveria de vir. Diferentemente de, se não todos nós, com certeza, a maioria de nós, quando eles indagaram a Jesus, Jesus não puxou o seu currículo. Jesus não mostrou-lhes as suas credenciais. Mas, ao contrário, Jesus pediu que eles ficassem com ele e presenciassem os fatos, porque os fatos falariam por si. E quais foram os fatos que os discípulos de João
puderam presenciar advindos de Jesus? Está dito lá. Digam a João que viram mortos ressuscitarem, cegos enxergarem, coxos andarem. E que, aí ele sublinha, repare que ele informa por último, está sublinhado, e que aos pobres é anunciado o Evangelho. Repare que Jesus coloca como mais importante que tudo, mais que importante que alguém ser ressuscitado, mais importante que alguém voltar à visão, que o mais importante é que o Evangelho é anunciado aos pobres. Fazemos nós ideia do que seja ser pobre à época de Jesus? Fazemos nós ideia o que seja ser pobre nos dias de hoje? Será que o pobre tem acesso a algum tipo de informação? O pobre à época de Jesus, na sua maciça maioria, era analfabeta. A massa pobre, vivia e seguia os ditames das autoridades religiosas de então, que vocês, juntamente comigo, viram Jesus os repreendendo, porque eles mantinham o conhecimento fechado a 7 chaves. E olhe que a importância que Jesus dá ao conhecimento é que, mais que tudo que deveria ser dito a João pelos seus discípulos, é que o conhecimento, a boa nova, a nova mensagem, era levada inclusive aos pobres. Mas o que será que tem de tão esplendoroso? O que será que tem de tão magnífico nos ensinamentos de Jesus, os quais estão grafados nos seus evangelhos? Vamos dar uma olhada, por exemplo, no que nos diz um homem de ciência de nome Stephen K. Scott. Esse homem é escritor, é produtor, é diretor, é empresário. A área dele é de marketing. Ele é fundador desta empresa, que ali está dito. Ele é autor de 5 livros, ele é palestrante na área de realização pessoal e profissional. Esta é a área dele, especialista em marketing. Ele escreveu o livro Jesus, o homem mais sábio que já existiu. Este senhor garante neste seu livro que Jesus nos deixou um exemplo de vida que pode nos ajudar a alcançar a felicidade e o sucesso. Segundo ele, caso algum de nós ainda não tenha sentido o sabor da obtenção do sucesso, caso algum de nós ainda não se sinta realizado, caso algum de nós ainda não se sinta feliz, afirma esse doutor em marketing que não atingimos ainda este grau porque não vivenciamos Jesus. Segundo ele,
se nós estudarmos o Evangelho de Jesus, tomarmos posse do conhecimento que lá se encontra, diz ele que alcançaremos o sucesso e a felicidade. Penso eu que ele deve estar querendo dizer para nós o que Jesus nos disse e o evangelista Mateus gravou para nós no seu evangelho, no capítulo 7, versículo 12, quando ele nos disse que tudo o que quereis que vos façam, fazei-lhe também vós. Segundo Jesus, esta ação, este proceder, resume tudo o que a Bíblia Sagrada diz, tanto em termos da lei, quanto em termos do que nos disse os profetas. Se nós, por acaso, segundo Jesus, não estivermos dispostos a mergulharmos, a conhecermos o conteúdo bíblico, Jesus nos afirma que, se nós fizermos o bem ao nosso semelhante, estaremos fazendo exatamente tudo o que a Bíblia diz que devemos fazer. Se pegarmos, então, toda a Bíblia e formos pesquisá-la, afirma-nos Jesus. Chegaremos a esta conclusão. Mark W. Baker é PhD, é diretor executivo desta clínica, tem consultório particular, é muito solicitado como orador em igrejas, faculdades e reuniões de psicologia. A área desse é a psicologia. Ele é mestre em psicologia. Ele conhece a área. No alto da sua cátedra, ele escreveu o livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Neste livro, ele promete que os ensinamentos de Jesus podem nos ajudar a resolver os problemas do cotidiano e aumentar a nossa saúde emocional. Fico eu pensando, mas vai ficar só entre nós, fico tranquilo. Imagine você, se as criaturas se decidirem a conhecer Jesus, e ele não está em outro local que não seja nos evangelhos. Imagine você e as criaturas conhecendo Jesus, conforme esse doutor está a nos afirmar. Ele não está dizendo que em conhecendo Jesus, as doenças emocionais serão saradas, solucionadas. Ele vai muito mais além. Ele garante que a nossa saúde emocional vai aumentar. Se você já é emocionalmente falando saudável, conhecendo Jesus, a tua saúde vai aumentar ainda. Caso você não seja, segundo ele, passará a ser. Meu Deus! Que serão dos laboratórios farmacêuticos? É um doutor que está dizendo isso. Então,
caso nossa saúde emocional esteja abalada ou esteja precisando de alguma correção, este Senhor nos afirma que busquemos Jesus. Penso eu que ele deve ter se baseado, em parte, no que nos diz Jesus, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 37, quando Jesus nos recomenda: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Reflitamos. Como tem sido o nosso falar? Quando, por exemplo, nos lembramos de uma pessoa que não nos é simpática. Por exemplo, quando nos lembramos dos políticos. Quando nos lembramos de pessoas outras que, no nosso entender, estão a trilhar por caminhos tortuosos. Qual tem sido o nosso falar? O nosso falar tem sido na direção de compreender as criaturas? De tolerar as criaturas? Ou nós balançamos conforme o vento? Em dado momento, falamos uma coisa, em momento outro, falamos outra coisa. Somos uma criatura permanente no nosso proceder, somos permanente no nosso falar, temos sempre a mesma postura, estamos sempre voltados para o mesmo objetivo, tomar a Deus, que seja o objetivo de nos tornarmos melhores, tendo Jesus como parâmetro, porque, não sendo assim, diz Jesus, que estamos na mão do maligno. Laurie Betty Jones, ela é consultora, é empresária e é autora do livro Jesus, o maior líder que já existiu. Neste livro, ela promete que se nós aplicarmos os princípios de liderança de Jesus no trabalho, conquistaremos crescimento, harmonia e realização. Penso eu que grande parte dos encarnados aqui presentes devem trabalhar em alguma corporação, devem trabalhar em alguma organização, penso eu. Aí eu gostaria que você pensasse em trabalhando numa organização qualquer. A harmonia é presente nestes ambientes? Não, né? Pelo contrário, né? E as criaturas se auxiliam umas às outras no sentido do crescimento? Não também. E as criaturas se sentem realizadas, levantam-se de manhã cantarolando porque vão ao trabalho? Na condução, no trânsito, onde quer que seja, estão felizes da vida porque estão crescendo e trabalhando num ambiente harmônico e realizadas? Se nós não estamos neste ambiente, nos diz a doutora Laurie Betty Jones, é porque não estamos aplicando os princípios deixados por Jesus no nosso ambiente de trabalho. Se de fato é isso que nós queremos,
crescimento, harmonia, realização. Segundo esta doutora, obteremos este resultado desde que apliquemos os ensinamentos de Jesus. Penso eu que ela deve ter, em parte, se baseado desta fala de Jesus. Esta parte do Evangelho é aquela em que Jesus manda os seus discípulos levarem a todas as criaturas o conhecimento da boa nova, o conhecimento da sua mensagem, o conhecimento dos seus ensinamentos. E Jesus diz aos seus discípulos que, indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. A grande maioria das criaturas entendem que este é chegado o reino dos céus. Primeiro, preciso que você se conscientize que isto está sendo dito há 2000 anos atrás. Preciso que você se conscientize que Jesus está dizendo aos seus discípulos, quando você chegar lá, diga ao pessoal que o reino dos céus é chegado. Então, o reino dos céus é chegado, segundo Jesus, há 2000 anos atrás. Tudo bem até aqui? Para a grande maioria das pessoas, o reino dos céus é chegado. Em algumas traduções está assim: o reino dos céus está próximo. E esse está próximo, grande parte das criaturas entendem que o próximo é temporal, é de tempo, ou seja, o reino dos céus vai vir, está próximo. E, na verdade, não é temporal, é geográfico. Quando os discípulos de Jesus chegaram até as criaturas, significava dizer que o reino dos céus chegou. O reino dos céus está aqui. O reino dos céus está entre nós há mais de 2000 anos. E se nós ainda não vivemos como tal, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. De graça recebestes, de graça dai. Repare que aqueles que ombrearam com Jesus e que de fato eram seus representantes, representando Jesus e praticando estas ações, quanto deveriam cobrar? O que deveriam cobrar? Isto é válido até os dias de hoje. Isto é válido até os dias de hoje. A não ser que alguém tenha reescrito o Evangelho de Jesus. Que eu saiba, o Evangelho de Jesus se mantém inalterado, segundo ele, para todo o sempre. E se ninguém vos receber nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Ou seja, não temos o direito, em hipótese nenhuma, de tirar quem quer que seja de sua zona de conforto. Se você elegeu Jesus, se é verdade que você quer vivenciar Jesus, se é verdade que você quer ser cristão no sentido exato do termo, seja cristão. Mas se o seu irmão, se a sua irmã não quiser, saindo de sua casa,
saindo de sua cidade, devolva-lhe até o pó que é dele, que grudou-se em suas sandálias. Porque o que é dele e ele deve permanecer de acordo com aquilo que ele entende ser o melhor. E siga em frente, amando. Augusto Cury, penso eu que no nosso meio é o mais conhecido, brasileiro. Eu tentei resumir em poucas linhas, porque o currículo do homem é extenso, as credenciais dele é extensa. A quantidade de livros publicados sobre Nossa Mãe Santíssima, sobre Jesus, sobre os apóstolos, é magnífica. Para a nossa reflexão, nós selecionamos este, que é o exemplar que trata Jesus como mestre da sensibilidade. Neste livro ele afirma que Jesus incendiou o mundo com sua vida e sua história. Ele diz que Jesus fez milagres espantosos. Aliviou a dor de todas as pessoas que o procuravam, mas, quando precisou aliviar a sua própria, agiu com naturalidade, esquivou-se de usar o seu poder. Imagine a seguinte situação. Imagine você sendo desafiado, com todo o poder que você tem em suas mãos, para mudar a situação. Imagine você sendo desafiado como alguém, de forma totalmente impensada. Desafiou o amado Mestre Jesus quando estava pregado na cruz. Alguém teve a audácia de lhe dizer: curastes a tantos, salvastes a tantos, porque não desces da cruz e salvas a ti mesmo. O que seria de nós, humanidade terrena, se Jesus fosse diminuto como qualquer um de nós? Imaginemos, numa fração de segundos, que talvez ele pudesse ter aceito o desafio. O que seria de nós? Porque por muito nos amar, ele não aceitou o desafio. Por muito nos amar, ele morreu na cruz. Mas foi necessário ele morrer para que ele pudesse matar a morte. Em matando a morte, ele retorna no terceiro dia e fica conosco mais de 40 dias. Imagine você, tendo ele mostrado para nós na prática que a morte não existe, tendo ele mostrado para nós a permanência da vida, nós, humanidade terrena, ainda estamos como estamos. Ainda somos materialistas o quanto somos. Ainda somos apegadíssimos às coisas desta vida como somos. Graças a Deus que ele matou a morte. Penso eu que Augusto Cury deve ter passado por esta passagem, que está lá em Mateus, no capítulo 20, versículo 27 e 28, que Jesus nos afirma que, se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser o maior, é necessário ser o servo. Porque assim como ele, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir, e veio para dar a sua vida em resgate de muitos. É por isso que ele, detentor do maior poder
que foi dado a um ser humano terreno, que tinha poder o suficiente para jogar por terra todas as potências do mundo, deu a sua vida para o resgate de todos nós. Nosso confrade Wilson Lopes, ele é economista e teólogo, mas ele já retornou à pátria espiritual. Juntamente com a sua filha, ele escreveu o livro Evangelho e Saúde, Fundamentos Científicos para uma Melhor Qualidade de Vida. E ele promete nessa obra nos mostrar como os princípios deixados por Jesus podem influenciar na nossa saúde. Lá atrás, um psicólogo nos disse saúde emocional. E aqui é saúde no sentido amplo. E Jesus nos diz que a candeia do corpo são os nossos olhos, de sorte que os nossos olhos forem bons, o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem... Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será... Se, portanto, a luz que está em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. Qual tem sido o nosso olhar para o mundo? Qual tem sido o nosso olhar para o nosso semelhante? Qual tem sido o nosso olhar para as situações todas que se apresentam à nossa frente? Está dito aí por Jesus, queira Deus que seja luz. E o que nos diz a doutrina espírita sobre Jesus? A doutrina espírita vai um pouquinho além daqueles homens e mulheres de ciência que descobriram Jesus. A doutrina espírita vai um pouco mais além daqueles homens e mulheres magníficos, por exemplo, no ramo da física quântica, da mecânica quântica, que estão descobrindo Jesus. A doutrina espírita vai e nos diz: Ele é o mais perfeito modelo. Se você precisa de um modelo para seguir, não tem outro que o supere. É Jesus. Lá na primeira introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade nos afirma que o Evangelho de Jesus, ele é uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e pública. Ou seja, não adianta posar de santinho só no templo. Não adianta posar de santinho só na casa espírita. Só quando estamos sendo vistos por alguém. É necessário vivenciar Jesus, tanto no privado quanto no público, em todas as circunstâncias da vida. É isso que o Espírito de Verdade nos alerta. E nos afirma ele que, se nós o assim fizermos, o Evangelho de Jesus, acima de tudo, é o roteiro infalível. É o roteiro infalível. Nos disseram aqueles senhores e senhoras nas suas cátedras que Jesus era o melhor no entendimento das cátedras deles. O Espírito de Verdade vai muito mais além. Ele nos afirma que o Evangelho de Jesus vivenciado é um roteiro infalível para a felicidade vindoura. Felicidade vindoura. Por que será que o Evangelho de Jesus não é um roteiro infalível da felicidade agora, já, neste momento?
Porque, minha irmã, meu irmão, estamos nós, como nos lembrou nosso irmão Heraldo na prece de abertura, estamos nós num planeta que ele chamou de escola. Mas é um planeta escola, hospital e prisão. E ninguém vai para a prisão de bom grado, satisfeito. Muito menos para um hospital. Mas para a escola tem gente que vai e vai muito feliz, muito disposto. Ou seja, a Mãe Terra ainda encontra-se na condição de planeta de provas e expiações. Planeta de provas e expiações é um planeta adequado para receber seres no estágio ao qual nós nos encontramos. E nós, infelizmente, ainda nos encontramos naquele estágio em que o nosso umbigo é o centro do universo. É por isso que ele nos promete a felicidade vindoura. Porque queira Deus que as oportunidades que nos estão sendo dadas de conhecer Jesus, faça com que nós mudemos o nosso proceder. E em mudando o nosso proceder, queira Deus que nós tenhamos a capacidade de compreender e aceitar a realidade que nos cerca. Porque a realidade que nos cerca não é outra senão aquela que nós fizemos por merecer. Porque enquanto espíritos imortais, enquanto seres em permanente evolução, em vidas outras, quem sabe neste mundo ou em tantos outros mundos, dos vários mundos que existem na casa do Pai. É provável que tenhamos nós feito por onde merecer, não ainda sentirmos o verdadeiro sabor do que seja a felicidade. Mas o nosso Pai amantíssimo, por muito nos amar, pela sua infinita misericórdia, sempre nos renova a oportunidade do aprendizado. Queira Deus que possamos agora estarmos a aprender a vivenciar Jesus, porque se ainda não formos felizes, com certeza teremos o discernimento para compreender que a realidade que se apresenta é a realidade que eu fiz por merecer. E vai ser perante esta realidade que eu vou buscar fazer o melhor para o meu semelhante, fazer o melhor para o meu planeta, fazer o melhor pelas criaturas que estão à minha volta, porque eu tenho certeza absoluta que amanhã, aonde eu despertar, a minha ação de hoje repercutirá, a minha ação de hoje vai garantir o meu melhor estar amanhã. Tenhamos nós o discernimento, tenhamos nós a compreensão que o nosso Pai é amor no mais sentido, no maior sentido que possamos dar a esta palavra. E é por muito nos amar que Ele permite que nós estejamos aqui nesta terra, neste momento ímpar, em que tudo leva a crer que a Mãe Terra está prestes a ser transformada de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração. E em se transformando em planeta de regeneração, aí é o bem que começa a prevalecer. Queira Deus que tanto eu quanto você, que todos nós possamos vivenciar Jesus, para em vivenciando Jesus, fazermos por onde merecer, permanecer nesta terra renovada, aonde o bem prevalecerá, o bem que garantirá a sua, a minha, a nossa felicidade.
igualmente a felicidade que me deram, ouvindo-me caridosa, amorosa e pacientemente até agora. Que Deus os abençoe. Paz a todos.